Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Dr. Robson Góes, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia, Geraldinho, bom dia, ouvintes. Vamos falar hoje sobre vasectomia em cães e gatos, né? O objetivo principal da vasectomia é o que, Dr. Robson? Marcos, a vasectomia, o objetivo principal seria você fazer uma infertilização temporária, né, ou definitiva no macho, tá? Então, o que é que seria isso? Seria você impedir que os espermatozoides tivessem acesso ao óvulo da fêmea para ocorrer aí a fecundação. Essa técnica é uma técnica pouco utilizada, mas ela existe na veterinária para você realizar. Ela é bastante utilizada nos seres humanos, né? E a técnica mais utilizada é a castração definitiva, total, onde você retira os espermatozoides, retira os testículos, para impedir assim que não ocorra a produção de espermatozoides. Na vasectomia, ela constitui de você fazer uma ligadura, né, através de um fio, ou você romper, quando faz essa ligadura, você corta o ducto deferente, impedindo assim o trajeto que é por onde passa os espermatozoides para serem ejaculados. Você impede assim esse trajeto, corta o caminho deles para que eles não sejam exteriorizados, consequentemente não ocorra aí a fecundação se existir o óvulo na fêmea. Então é uma técnica pouco utilizada, né, já que o animal ele continua com todo o seu vigor, né, com libido, fica com todas as características de delimitação de território, fica com essas características de macho, se você fizer isso. Quando é que ela é utilizada? Muitas vezes os tutores, os proprietários dos animais utilizam essa técnica de vasectomia quando eles têm um macho e uma fêmea que convivem no mesmo ambiente e que ele não quer que a fêmea engravide e não quer fazer a esterectomia da fêmea. Então faz a opção por fazer a vasectomia do macho. A outra também que pode ser utilizada são as pessoas que não querem que o seu animal procrie, faça a ejaculação para estar produzindo aí filhos aí de cães ou gatos, né? E ele não quer que o cão perca o seu vigor, né, vamos dizer assim, de homem, o seu vigor de macho, né? E utiliza-se a vasectomia para que ele não fique eliminando os espermatozoides. Agora, são técnicas, eu trouxe isso para o programa porque já fui procurado por uma pessoa me perguntando e eu achei interessante a gente trazer essa informação. Agora, é uma técnica, Marcos, que não é de bom grado, assim, eu mesmo não gosto de fazê-la em virtude do animal ficar com essa característica de delimitação do território e ele também ficar tendo a possibilidade de adquirir doenças, tá? Ele pode ficar pegando aí, por exemplo, um TVT, que é um tumor venéreo transmissível nos cães. Ele pode pegar doenças reprodutivas, ele fica querendo sair de casa para ir procurar aí fêmeas para se reproduzir. Então não é uma técnica assim vista com bons olhos pelos profissionais. Então, e não tem nada a ver com a castração? Não, porque na verdade a castração, quando você faz a castração total do animal, você retira os testículos dele. Então quando você retira os testículos, que nos testículos está sendo produzido ali, principalmente está sendo produzido os espermatozoides, mas também um hormônio chamado testosterona, né? Que essa testosterona é quem é responsável pela parte assim de vigor, pela parte de machismo do animal. Então, quando você retira os testículos, você retira esse hormônio, a produção desse hormônio quase na sua totalidade, e o animal ele vai ficar mais dócil, o animal ele não vai ficar delimitando tanto o território, ele vai ter outras características, porque perdeu esse hormônio, né?
E quando você faz a vasectomia, não, o animal continua produzindo esse hormônio, então ele continua com todo o vigor de macho que ele tem. Só não vai procriar. Só não vai procriar porque os espermatozoides não vão ser eliminados, né? No caso, no coito, no caso, na cruza, para fêmea. Mas ele também não perde, por exemplo, o desejo sexual? Perde não, ele continua, na vasectomia ele continua com todas as características de macho, né? Com todo o libido, com toda a vontade que ele tem de procriar. A fêmea percebe isso, por exemplo? Quando ela quer, de repente, procriar, ela prefere o cachorro que não fez a vasectomia? Com certeza. Assim, em termos de vasectomia, não, Marcos. Porque na vasectomia o animal continua produzindo o hormônio. Né? Mas uma fêmea, se ela encontrar um animal castrado e um animal que não é castrado, ela, claro, vai preferir, ela tem essas características de sentir, né, principalmente o cão, essa questão de machismo que existe, né, dos hormônios que são liberados em virtude do animal ter ou não os testículos. Existe risco de cirurgia de vasectomia para o cachorro? Os riscos são mínimos, né? Os riscos são mínimos. É uma cirurgia simples, uma cirurgia rápida, mas que, assim, quando a gente orienta na clínica, a gente sempre orienta que a pessoa execute a cirurgia logo de castração, de remoção dos testículos, já que os testículos, a testosterona, ela pode estar atuando nos cães, né, com o câncer de próstata, tá? Embora que 98% desses cânceres de próstata, eles são benignos em cães, mas os testículos, a produção da testosterona nos testículos pode estimular aí câncer de próstata. Doutor, mas o pós-operatório costuma ser doloroso ou não? Não é doloroso, é uma incisão pequena, uma incisão aproximadamente aí de 1 centímetro, são dois pontos apenas na pele, né? E que você rapidinho o cão ele volta ao normal, já que você só faz ali a ligadura e o corte do ducto deferente. Tem pergunta aqui chegando. Doutor Robson, minha cachorrinha está passando o bumbum no chão e a dose de vermífugo está agendada para o dia 3 de junho. Eu espero ou vou logo dar essa dose? Ela tomou a última no dia 23 de março. Para que você tirasse essa dúvida, o ideal era que fizesse exame de fezes dessa cadelinha, né? Quanto à questão da antecipação da vermifugação, eu não vejo problema em você antecipar, já que a maior possibilidade de ela estar esfregando a bundinha no chão é uma verminose, um verme oxiuris, que dá essas características de coçar o bumbum e ela tende a esfregar a bundinha no chão. Mas também tem outras possibilidades, né? Fezes ressecadas, com irritabilidade no ânus, pode também causar esses problemas. E isso de coçar o bumbum no chão é o quê? Maioria das vezes, Marcos, é um verme, né, chamado oxiuris, que ele tem o seu habitat, o seu local de eleição, né, onde você encontra, na ampola retal, ali já na saída das fezes, próximo ao ânus, e ele fica causando essa irritabilidade, e o animal, como ele não consegue coçar, ele fica esfregando a bundinha no chão na intenção de fazer o alívio, né, dessa coceira que dá. Ainda com relação a essa questão, por exemplo, da vasectomia, é uma cirurgia aqui no Seridó normal, comum? Não é comum, não é normal. Aqui são poucos as pessoas, uma por desconhecimento também, e outra porque os próprios profissionais médicos veterinários, eles desaconselham você no ato da consulta, né? Desaconselham a fazer a vasectomia. Sempre a gente orienta a fazer a castração, já que a castração total ela vai causar, ela vai trazer mais benefícios para o animal. A vasectomia é quando o proprietário não quer que o seu animal perca as características de macho, né? Então é que fique bem claro isso. É quando você não quer que seu animal perca as características de macho.
aí não, aí a gente indica realmente a vasectomia. Então vamos lá, quais são os fatores positivos da vasectomia? Os fatores positivos da vasectomia é que seu animal não vai não vai produzir filhos, né? Seria a única vantagem que você tem. Quando você tiver um macho e uma fêmea, ali a fêmea você não vai correr o risco delas engravidar porque o macho está vasectomizado, tá? Seria o benefício. Quais são os malefícios? Tá? Os malefícios, nenhum. Não tem nenhum mal que a cirurgia em si traga para o animal. Porém, os riscos são grandes. O risco de quê? Dele poder desenvolver um tumor, né? Um câncer de próstata, risco dele contrair alguma doença se ele for cruzar com uma cadela que estiver doente, risco dele sofrer um acidente se fugir e sair atrás de cadela no cio, sofrer um acidente, um atropelamento, uma mordedura, uma briga, né? Então esses riscos aí é que podem causar aí os não benefícios quanto à questão de uma castração total. Então, se a pessoa, por exemplo, cria apenas em casa um cachorro do sexo masculino, não é indicada a vasectomia, não há necessidade? Não há necessidade porque ali ele não vai se reproduzir, ele não vai cruzar com ninguém. Ele vai cruzar se ele for sair, tiver acesso à rua, uma cadela no cio, tá? Então, se você não quer que ele tenha o libido, né, não sinta o cheiro de uma cadela no cio, não tem essas características de querer sair atrás de uma fêmea, aí você teria de fazer a retirada total, que seria a castração dos testículos, tá? Tem mais pergunta aqui chegando. O meu gatinho, ele se coça muito, não tem mau cheiro. Me diga, existe algum tratamento para isso? Existe, Marcos. Primeiro você teria de identificar o que causa, né, o que é que está causando esse prurido, essa coceira. Em gatos, até a gente ainda nem abordou esse tema, até um tema que a gente pode abordar esses dias. Em gato, o gato ele pode ter muita pulga, né? Pulga é um bichinho pretinho que sai andando, correndo pelo corpo do animal. Ele tem problema também de ácaros nos ouvidos, né, dentro do pavilhão auricular, que também causa muita coceira nos ouvidos. E também tem problemas de ectoparasitas, no caso esses são ectoparasitas, mas também de sarna, né? Então esses problemas aí causam esse prurido, causa essa coceira bastante comum em gatos. E você teria de identificar o que realmente está causando, já que as medicações elas podem ser distintas quanto ao problema. A cirurgia de vasectomia demora? É rápido, é uma cirurgia rápida, uma cirurgia aí em torno aí de 20 minutos, 30 minutos você executa sem menor problema, Marcos. Em quantos dias ele fica em recuperação? Olha, a recuperação ela é imediata, o animal já está recuperado imediatamente. Ele não tem o pós-operatório, é só a gente pede para que ele não... o cachorro gosta muito de lamber o local da cirurgia, já que ele tem acesso àquele local ali no processo de cicatrização, causa um processo inflamatório, ele irrita e dá um pouco de irritabilidade, então a gente só impede que o animal não tenha acesso ao local da cirurgia para que ele não fique lambendo e consequentemente essa lambedura não causa um processo inflamatório maior, infeccioso, às vezes eles retiram até os pontos com a língua, né? E a gente só pede esse cuidado aí mas o ato cirúrgico em si é um ato simples. Tem que ter algum cuidado com a alimentação? Da cirurgia não, sem menor problema, pós-cirúrgico, o animal vai comer normal, é como se ali, Marcos, é como se ele tivesse tido uma feridazinha ali na pele, né? Vai tomar medicação, claro, para evitar o processo inflamatório, para não ser... Ela pariu dia 8 desse mês de abril. Eu gostaria de saber dele com quanto tempo eu tenho que dar a injeção para ela não arrumar gatinho mais. E aí, doutor Robson? Olha, minha indicação é que a senhora procure fazer a cirurgia de esterectomia dela. Na verdade, eu não gosto muito, Marcos, da questão do uso de progestágeno, de injeção. Então, dessas medicações anti-cio.
porque elas causam mais malefícios do que benefícios, tá? Então, se a senhora procurar fazer a cirurgia, seria o ideal. Então, a cirurgia a gente geralmente indica em torno de 30 dias pós-parto. Quanto à questão de quando utilizar essa injeção, o progestágeno, né? As fêmeas, as gatas, elas geralmente entram no cio por volta dos 30 dias pós-parto. Então você tem de usar antes de 30 dias pós-parto. Mas tem gatas que eu conheço que 10, 15 dias, 20 dias no máximo pós-parto, ela já está entrando no cio. Então a gata da senhora provavelmente já está se aproximando aí de querer entrar no cio. Tem mais pergunta? Bom dia, doutor. Gostaria de saber, Luziane aqui de São Sabugi, gostaria de saber qual o tempo que dá vacina para evitar filhote na gata depois que ela para, que minha gatinha está com 6 dias que pariu. Antes de responder essa pergunta, deixa eu parabenizar hoje o nosso querido amigo vereador Braz Brito, lá em São João de Sabugi, está hoje aniversariando, escuta aqui o nosso programa todos os dias. Forte abraço, Braz Brito, que Deus lhe abençoe, muitos anos de vida. Agora sim. Marcos, é praticamente a mesma pergunta da anterior, né? Então você deve utilizar, minha indicação mais uma vez é que você faça a cirurgia de esterectomia dela, porque aí você já evita totalmente. Porém, se você não está com condições de executar a cirurgia, ou você ainda quer sua fêmea para reprodução algum dia, aí você lança mão de fazer isso no máximo até 30 dias pós-parto. Dr. Robson tem uma gata pequena, fazem 3 dias que ela não anda, mas come muito bem. E é como se ela tivesse fraca das pernas, não anda de jeito nenhum. O que devo fazer? Mas a barriga dela vive sempre cheia, quando que estivesse empachada, como diz o nordestino. E aí? Olha, Marcos, essas características em gato que não conseguem andar, tem uma paresia ou uma paralisia dos membros posteriores, elas geralmente em virtude de trauma, tá? É uma lesão a nível de medula, de coluna, né? E que esses animais começam a ficar com esse aumento na barriga, já que eles ficam com a bexiga cheia, porque como dá essa paralisia, eles não conseguem fazer a contração da musculatura da bexiga para eliminar o líquido que tem dentro. Ou também pode acontecer animais que não conseguem ter mais a motilidade, o movimento intestinal para eliminar e expulsar as fezes que estão acumuladas, criando assim verdadeiros fecalomas, que são fezes que ficam acumuladas e crescem muito de tamanho e impossibilitando de passar no ânus e serem eliminados. Então aí tem de avaliar o que realmente aconteceu para você identificar se isso foi ou não uma lesão de coluna, e elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Tem animal que tem lesão de coluna, lesão de medula, e que eles ficam irreversíveis, essa questão da eliminação da contração de bexiga, da eliminação de fezes, e eles ficam sem conseguir mais andar. Outra pergunta, Dr. Robson, minha gatinha tem 8 anos, eu sempre vacinei para ela não parir. Agora, mais 2 dias, ela apresenta uma mama inflamada com a bolinha ao lado. Será o começo de câncer de mama? Pode ser um começo de câncer de mama, pode ser uma mastite, que é uma inflamação da glândula mamária, e aí teria de fazer uma avaliação aí nesse caso para ver se a indicação é cirúrgica. Por isso, Marcos, que a gente uma das características, né, que acontecem quando você usa esses progestágenos, essas injeções anti-cio, é justamente o aparecimento desses tumores de mama. Por isso que a gente indica que você realize a cirurgia de esterectomia. Outra pergunta, encontrei um gatinho recém-nascido na rua em uma caixa de sapato. Consegui salvá-lo dando leite em uma mamadeira. Ele está com 1 mês. Com quanto tempo devo começar a dar comida a ele? Já pode dar, né? Com 1 mês de idade eles já conseguem se alimentar. O que você pode fazer é amolecer um pouco a ração ou quebrar a ração para que ele consiga ter fragmentos menores, né, pellets menores para fazer a ingestão, ou você começar com ração úmida, aí tem sachês que são utilizados
para que ele comece a aprender a comer um pouco mais sólido e, consequentemente, você ir trocando a ração e ele se adequando melhor. Outra pergunta: meu cachorro anda com fastio, comendo terra e perdendo peso. Ele também está ficando com os olhos azuis, como se fosse uma pacha no olho. Será que é verme? E qual remédio você indicaria? Mas essa depravação de apetite, né, comendo terra, comendo essas coisas, eles são muito comuns em duas situações: em anemias ferroprivas, em anemias ou outro tipo de anemia. O animal tem deficiência de ferro e fica tentando comer a areia na intenção de fazer essa substituição, essa carência. Ou deficiência de fósforo também é muito comum, porém deficiência de fósforo é mais comum em bovino, né, que dá depravação de apetite. Mas aí essas situações aí, a anemia que ele pode ser de origem verminótica, né, mas também ela pode ser de outras origens. Por exemplo, uma doença do carrapato pode estar causando um problema e você aí tem de saber, tem de fazer exames, né, tem de fazer uma análise mais detalhada para poder identificar o que está causando essa depravação de apetite. Comer terra não é normal. Não é normal comer terra, aí ele pode dar até uma sablose e vai trazer aí um problema mais sério para esse animal. Dr. Robson, minha gata tem 2 meses. Com quanto tempo posso castrar? Geralmente gata a gente indica a partir dos 5 meses de idade. Aí por volta de 5, 6, no máximo 7 meses de idade você pode já fazer a castração e consequentemente ela não vai ter o primeiro cio. Minha cachorra tem 7 meses. Queria saber se já posso fazer a xerectomia. Pode sim. Cadela a gente gosta de fazer com um pouco mais tempo, Marcos. Cadela a gente já faz aí por volta dos 9 meses, 10 meses de idade, mas acredito eu que com 7 meses já tem condições sim de ser castrada. Vamos aqui a mais perguntas. O cachorro, quando ele faz a necessidade, ele sempre fica comendo as fezes, é alguma coisa, e a vacina de verme dele está em dia. E aí, Dr. Robson? Marcos, isso aí é coprofagia. Esse é um problema sério, muito comum acontecer em cães. Às vezes é hábito ou deficiência de fibra na alimentação. Mas tem animais que têm realmente essas características e tem medicações que você pode utilizar, medicações que elas, ao serem ingeridas, elas vão ser eliminadas na fezes, dando um sabor desagradável nas fezes, e esse animal vai perder esse hábito. Ou então você ter o hábito de, já que é um cão, você tem um controle maior, você começar a caminhar com ele para ele fazer essas necessidades em ambientes outros, e você coleta essas fezes, já que ele vai defecar você observando, né? Já que está numa caminhada, e você quando faz a remoção dessas fezes, ele perde o hábito de fazer essa ingestão dessas fezes. Como também você verificar se as fibras que está sendo dada através da ração para o seu animal se estão adequadas. Outra pergunta: doutor, posso dar ovo cru ao meu cachorro? Eu não aconselho. O grande problema do ovo é a transmissão de salmonela, que pode causar aí uma toxinfecção alimentar. Eu não aconselho, já que você, muitas vezes, a origem desses ovos, você não vai saber se ali tem ou não a presença de salmonela, e aí pode ser prejudicial para seu animal. Bom dia, tenho 2 fêmeas, deve ser cachorro, né? E elas brigam muito, uma tem ciúme da outra, não sei mais o que fazer. O que é que acontece? Em ambientes onde tem mais de um animal, a tendência é que um animal seja dominante, seja o alfa, né? Então, nessa dominância, uma vai impor a dominância à outra. Uma vai ter de ser submissa, porque começa a ocorrer aí a disputa pelo território, a disputa pelo prato, a disputa pelo alimento, a disputa pelo local, a disputa até por você, né? Quando uma chega próximo a outra, do tutor, né? Próximo do proprietário, a outra sente ciúme e tenta partir para a agressão na intenção de submissão, na intenção de dominância do território. Então isso daí, em fêmeas, é interessante que tem fêmeas que chegam até a delimitar território através de urina,
que não é comum em fêmea isso, é mais comum em macho. Mas também pode acontecer, né? Tem clientes que elas chegam a urinar do lado da cama com ciúme do homem ou com ciúme da mulher, porque também eles escolhem um dos seus proprietários, um dos seus tutores, para ser o dominante deles. Também tem isso aí que acontece. Ok, gente, o Dr. Robson Góes é médico veterinário, está na Clínica Veteripet, na Rua Augusto Monteiro, 569, aqui no centro de Caicó. Telefone de contato, 3421-1263. Você quer seguir a Clínica Veteripet no Instagram? É instagram.com/Veteripet Caicó. Lá tem todas as informações, né, Dr. Robson? Isso, as pessoas que necessitarem de mais informações, às vezes aqui no programa não dá tempo a gente responder a todas, a tirar todas as dúvidas, pode ligar, a gente está à disposição, tem aí no Instagram, a gente também tira dúvidas no Instagram, às vezes a gente não consegue responder direto, né, na mesma hora, em virtude do trabalho, do dia a dia, que às vezes só na hora do almoço ou tardezinha que a gente tem tempo para estar respondendo, mas sempre a gente está à disposição para tirar as dúvidas e trazer a orientação para os ouvintes. Até sexta-feira, se Deus quiser. Até sexta-feira, um bom final de semana a todos. 8 horas.